Boa noite, graça e paz em nome de Jesus. É com muito prazer que em nome de Jesus nós damos início a mais um culto de oração nesta noite, nesse privilégio de podermos estarmos aqui reunidos para prestar um culto ao nosso Deus. Então nós queremos agradecer a Deus nesse momento por esta oportunidade e queremos também pedir a você que junto conosco venha estar adorando ao nosso Deus, venha estar buscando a face do nosso Deus junto conosco, nesta noite de culto de oração, onde vamos compartilhar também a palavra de Deus. Estamos falando hoje do 16º segredo para derrotarmos a crise da comunhão. Então você é muito bem-vindo, bem-vinda para que junto conosco aqui prestarmos esse culto ao nosso Deus, fazer esse estudo nesta noite. Eu gostaria de dar um aviso, não só um, mas um deles é que nosso culto de virada não será na virada, será às 19h30 do dia 31, às 19h30, numa quinta-feira, aqui na igreja. Então, no dia 30, que é uma quarta-feira, nós não vamos nos reunir aqui na igreja. Então, só 31 na quinta-feira, onde nós faremos o nosso culto da virada ali, que será às 19h30, não será o culto da virada, né? Terminando o culto, nós vamos para nossas casas e aí nos confraternizaremos em família, né? De maneira segura, para evitarmos a proliferação desse vírus que está por aí, matando e adoecendo muitas pessoas. Feito isso, eu gostaria também de estar lembrando os irmãos para que continuem tendo os cuidados adequados com a sua saúde, com a sua preservação, em relação à contaminação do vírus. Nós chegamos hoje a um dado muito grande, embora eu acredito que nós já estivéssemos, mas agora que eles anunciaram, o Espírito Santo, Vila Velha, por exemplo, é um dos lugares que está muito afetado, mas no norte nós tivemos a notícia de que algumas pessoas estão isoladas, né? Não podemos atravessar para lá. Então que os irmãos estejam se cuidando, ao vir à igreja, traga sua máscara, use o álcool em gel. Se você vier e não tiver, nós vamos ter máscara para te oferecer aqui, mas não vacile com o seu cuidado, se proteja, porque esse vírus é uma realidade. Muitas coisas são faladas, mas uma das coisas que nós notamos muito é que as pessoas estão adoecendo e muitas pessoas estão morrendo. Então nós precisamos fazer o nosso trabalho, a obra de Deus, de maneira responsável. Então essa é a minha palavra, para que você se proteja, tome cuidado da sua saúde e do outro também. Então você usando máscara, você vai estar fazendo isso, tá certo? Dessa forma, então, eu gostaria de também informar a igreja que nós estamos pela segunda vez, ou o segundo chamado, né, para uma assembleia extraordinária para substituição de nomes ali da diretoria estatutária da igreja. São 3 nomes que serão substituídos, então nós precisamos de quórum para fazer isso. Fizemos já a primeira chamada no domingo passado, a segunda no próximo domingo, às 18h50. Então nós contamos com a presença dos irmãos nesse horário, e os irmãos que aqui estiverem vão fazer a contagem, para que nós possamos fazer, se possível, a assembleia para a substituição desses nomes. Caso não, a gente vai fazer uma terceira chamada, até cumprirmos o estatuto da nossa igreja, as normas que estão no estatuto. Feito isso, eu quero agradecer ao nosso Deus nesse momento, quero orar ao nosso Deus para nós darmos início ao nosso culto nesta noite. Pedir, irmão Edmilson, pode estar orando, irmão, por favor? Pode vir aqui. Querido Deus, Pai precioso, Pai amado, nesse momento, Pai, nós queremos agradecer pelo dia que passamos, e também por essa oportunidade que você nos dá de estarmos no santo tempo, para que nós possamos aprender mais da tua santa obra. Pai querido, na sombra da tua mão santa, que tu possa estender sobre nós e sobre todo o teu povo de redor da terra, abençoando, guardando e protegendo e livrando de todos os lados do perigo do mal. Querido Deus, fica conosco, Pai, que teu doce Espírito Santo possa, Senhor Deus, nos iluminar continuamente em nossa vida. Fica conosco, Pai. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Edmilson. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 5, versículo 11. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, versículo 11. É onde nós vamos estar trabalhando hoje sobre o 16º segredo para derrotar a crise da comunhão
na igreja. Primeira Tessalonicenses 5, versículo 11. Vamos lá, assim diz a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Na outra versão diz assim: por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Tessalônica e ele está dando um consolo para aquela igreja. Na sua primeira carta, eles estavam preocupados com as pessoas que haviam morrido antes da volta de Jesus, e os que ficaram vivos estavam preocupados, talvez aquelas pessoas não fossem alcançar a salvação, porque quando Jesus viesse elas estariam mortas. E Paulo os consola com esta palavra. E ele diz que primeiro ressuscitariam as pessoas, quando Jesus vier, as pessoas que estiverem mortas vão ressuscitar primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transformados e se reunirão nos ares com o Senhor. Então, dessa forma, Paulo, ele consola os irmãos para que eles fiquem bem tranquilos, porque as pessoas que morreram iriam ressuscitar primeiro, junto à volta do Senhor Jesus. Desta forma, ele termina a sua carta dizendo para os irmãos que eles deviam exortar uns aos outros, edificar uns aos outros, e, com fato, eles já estavam fazendo isso, ou seja, baseado no sofrimento que eles estavam passando. É bom lembrar que nós estamos pregando nesta carta, e é bom lembrar também que esses irmãos, eles estavam passando por perseguição, e além da perseguição, o sofrimento da perda das pessoas que haviam morrido, e agora a preocupação de que essas pessoas tinham morrido e não iam encontrar-se com Jesus, porque estavam mortas. Então Paulo os orienta, os consola, dizendo que eles poderiam ficar tranquilos, porque quando Jesus viesse, os mortos seriam ressuscitados. O Senhor Jesus diz lá no capítulo 11 de João, que ainda que a pessoa esteja morta, ele viverá. E quem morre em Cristo está vivo eternamente, ou seja, você vai viver eternamente. É a promessa que Jesus faz ali em João, que quem morrer nele vai viver eternamente. Então, essa é a palavra do Senhor, e Paulo consola esses irmãos assim. E esse texto é o que nós vamos trabalhar hoje para derrotar o 16º segredo, para derrotar a crise da comunhão na igreja. Então, é com esse texto que nós vamos trabalhar. Desta forma, Paulo exorta aqueles irmãos que, mesmo sofrimento, mesmo tendo perda de familiares, mesmo sendo perseguidos, eles precisavam exortar uns aos outros. E o objetivo dessa exortação era eles edificarem-se uns aos outros. O que é isso? Edificar? Construir, levantar, ou seja, fazer com que as pessoas crescessem, tivessem maturidade, um crescimento espiritual. E Paulo confirma: vocês estão fazendo isso. É uma igreja nova, uma igreja que alcançou os objetivos que Paulo queria em relação à maturidade. Tinha algumas coisas que precisam ser melhoradas, trabalhadas, mas algumas coisas ela já fazia, e Paulo ora agradecendo a Deus por isso. É nesse texto que nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre o nosso 16º segredo para derrotar a crise da comunhão. E agora edifiquem-se uns aos outros. Aí nós dizemos, o que diz aqui? O apóstolo João nos dá a entender que na igreja existem 3 grupos de cristãos. 3 grupos, são os filhinhos, os jovens e os pais. Quem são os filhinhos? Filhinhos são aqueles que sabem que foram salvos por Jesus, aquelas pessoas que tiveram encontro com Jesus, aceitaram Jesus e agora eles estão começando na fé, ou seja, novas criaturas na fé. Os jovens são aqueles que já aprenderam a aplicar as palavras às suas vidas e sabem como permanecer firmes diante de Deus, ou seja, diante dos ataques do inimigo e perseverando a fé em Deus. Já os pais são aqueles que têm um conhecimento mais profundo do Senhor. Eles já levaram outros a crer em Jesus Cristo, já têm um conhecimento mais profundo, já têm uma experiência, e com essa experiência eles vão buscar outros para Jesus. Então há essa distinção. Agora, uma coisa é fato, irmãos: o cristão não pode viver sempre sendo filhinho na fé
ou jovem na fé. Então a pessoa ela precisa amadurecer a ponto de ser um pai ou uma mãe espiritual. Essa é a proposta da Bíblia na nossa vida cristã. Não tem como ser filhinho sempre, a não ser que a pessoa se converteu há pouco tempo. E aí ela se converteu, nós sabemos que ela é um bebê na fé, e ela vai ter um crescimento espiritual. E assim o jovem também, ele tem o seu patamar de jovem espiritual, até chegar à maturidade de pai espiritual, a ponto de crer, viver, perseverar e trazer outras pessoas para o convívio da fé. Então, o que não deve acontecer é um membro da igreja permanecer filhinho na fé, ou seja, cheio ainda de rudimentos, de probleminhas, e não crescer, não se amadurecer. Isso não pode acontecer. Eu costumo dizer que teve um problema no nascimento, teve um problema no parto espiritual, se continua bebezinho para sempre. No meu artigo que eu escrevi, TCC, minha formação na teologia, eu escrevi sobre a saúde da igreja. E dois aspectos que eu represento ali é justamente a igreja crescer demais ou ela não crescer. É o nanismo que é estudado na endocrinologia, aquelas pessoas que não conseguem desenvolver bem o seu organismo, não cresce e tem uma enfermidade que impede o crescimento. Ou o gigantismo, que é um outro extremo também, que não é saudável e a pessoa tem um certo problema. Então, na vida espiritual, é necessário que a pessoa chegue à maturidade, a pai na fé, de maneira que ele não é derrubado por qualquer coisa, ele não é afetado por qualquer coisa. Então, isso está na proposta do Senhor Jesus, que diz ali assim, que nós devemos chegar à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4,13 é o que trata ali sobre os dons e para que a igreja seja edificada, para que haja crescimento. Então, somente por crescermos na maturidade espiritual é que alcançaremos o supremo alvo da igreja, ou seja, a glória de Deus. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, irmãos, nós precisamos buscar a maturidade cristã. E essa maturidade, esse pai cristão, esse cristão que tem essa maturidade, ele pensa de maneira que ele vai edificar os outros. Sua proposta é edificar, fazer com que aqueles irmãos cheguem à maturidade que ele chegou, ou seja, trazer ao mesmo nível que ele conseguiu chegar. Então, para que o grupo cresça na direção da maturidade, os membros deverão fortalecer, ensinar, encorajar, aconselhar, alegrar uns aos outros. Tudo se resume na palavra que Paulo diz em Efésios: edifiquem-se uns aos outros. Então, nós estudamos há um tempo atrás, nós não devemos, nós temos que confessar os nossos pecados, temos que perdoar aqueles que pecaram contra nós, precisamos amar, não devemos julgar, uma série de coisas que nós aprendemos aqui para a gente vencer a crise da comunhão na igreja. E esse segredo para vencer a crise da comunhão na igreja, irmãos, ele está baseado no amor de Jesus, que é o primeiro mandamento que nós aprendemos aqui. O primeiro segredo: amar o nosso próximo, ou seja, amar o nosso irmão como Cristo nos amou. Baseado nisso, a gente consegue alcançar os outros segredos, vencer a crise da comunhão. Então vamos lá, o mandamento. Paulo fala também em Romanos, da mesma forma, olha só, Romanos 14, versículo 19. Ele diz assim: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, se há um objetivo que nós temos que ter, é que nós devemos esforçar em tudo para conduzir à paz e à edificação mútua. Romanos 14, versículo 19. Nós devemos lutar para esse fim, irmãos, para que haja paz e a edificação mútua, ou seja, cada um edifica o outro. Então, qual é a definição de edificar? Quando nós edificamos uns aos outros, ele é um processo de interação, um processo geral de interação, de relacionamento entre nós, os cristãos, no qual cada um, pelo ensino ou pelo exemplo, ajuda os outros a formar um caráter e um modo de viver semelhantes ao de Cristo. Então, irmãos, é um relacionamento. Tenho falado aqui na igreja sobre o congregar. O congregar, ele é superior ao frequentar
ele é superior ao ser membro de uma igreja. O congregar é um relacionamento de pessoas que são membros do corpo de Cristo, membros de uma igreja local, que se relacionam. O fato de frequentar não quer dizer que congrega. O fato de ter o nome no hall de membro não quer dizer que congrega, mas é necessário um relacionamento. Então aqui está dizendo, é quando cada um, pelo ensino ou pelo exemplo, ajuda os outros a formar um caráter e um modo de vida semelhante ao de Cristo. Para ter isso, nós precisamos estar juntos, precisamos ter relacionamentos cristãos para que isso alcance. Agora, se eu sou membro de igreja e não tenho relacionamento com meus irmãos, dificilmente eu vou conseguir edificar ou ser edificado. Se nós podemos edificar, nós devemos edificar. Alguns exemplos positivos de edificar. Atos capítulo 9, versículo 31. Atos 9, 31 diz assim: a igreja passava por um período de paz na Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número e vivendo no temor do Senhor. O exemplo aqui de Atos 9 é que a igreja vivia em paz em toda a Judéia e ela se edificava, mas essa edificação ela vinha através do encorajamento do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Sábado, se Deus permitir, nós vamos estar pregando sobre guiando o povo de Deus no poder de Deus. E o primeiro tópico que nós vamos colocar ali é: para ser guiado pelo povo de Deus é necessário de um líder cheio do Espírito Santo, baseado lá em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9 ao versículo 12. O Espírito Santo é que vai encorajar a edificação da igreja. E muitas vezes nós impedimos a ação do Espírito Santo nos enchendo de nós mesmos. Então nós temos que nos desvaziar de nós para que o Espírito Santo coloque em nós a intenção, a vontade de obedecer, de tentar edificar uns aos outros, de deixar ser edificado também, né? Então, através disso, a igreja crescia em número e vivendo no temor do Senhor. Se vivia no temor do Senhor, a gente pode dizer que ela crescia também em qualidade, porque a qualidade da igreja é o temor do Senhor, é a submissão à vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35, diz assim: dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Essa consagração ao Senhor é deixar ser edificado pelo Espírito Santo de Deus. Ser consagrado por Deus é estar preparado para o serviço do Senhor, seja qual for ele, é a consagração que vem do Senhor. 2 Coríntios 12, 19 diz assim: vocês pensam que durante todo este tempo estamos nós defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Então Paulo dá um exemplo aqui de que tudo o que ele estava fazendo para a igreja de Corinto era para o fortalecimento deles, e essa deve ser a nossa posição, irmãos. Não só como os pastores, mas todos os irmãos devem ter esse projeto de ser exemplos para o crescimento da igreja. A gente paga o preço, isso tem um preço para fazer, mas a gente precisa fazer isso. Aí tem os exemplos negativos também, infelizmente, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 10, diz assim: pois alguém que tem a consciência fraca, viu você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será conduzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Versículo 11: assim, se seu irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Então Paulo está dizendo aqui que às vezes algumas coisas que você acha que pode fazer, que não é pecado, você deve abrir mão delas por causa do irmão fraco na fé. Você pode levá-lo a cometer pecados. E nesse capítulo Paulo explica nesse texto que o ídolo não é nada, não é nada, a carne não é nada. Mas se alguém for comer e alguém falar que para ídolos, você não deve comer aquela carne. Então ele está dizendo: se você não estava conversando com o irmão Cláudio, e a gente estava conversando sobre um pastor amigo, que ele costuma ir em shows, né? Shows seculares, lá que está. E não tem pecado nisso. Só que para alguns cristãos isso é
escândalo, isso é problema. Então, muitas vezes, a pessoa quando vê que isso vai fazer com que outro irmão caia, é melhor ele não fazer, por amor a esse irmão. É isso que Paulo está dizendo. O exemplo negativo é eu fazer coisas que vai fazer com que meu irmão cometa um pecado. Então eu devo abrir mão disso. Então o exemplo negativo é eu continuar fazendo alguma coisa que mesmo que não seja pecado, mas que leve meu irmão a pecar. Eu devo abrir mão da minha liberdade em amor. É onde a gente começa a ver os custos de edificar uns aos outros. Os custos. Às vezes você acha normal ouvir uma música e não tem problema nisso. Mas outra pessoa vai pensar que é pecado, você precisa abrir mão daquele seu direito em favor daquele irmão. Então, às vezes, podemos dar exemplos negativos que levam as pessoas a caírem. Como o nosso propósito é edificar, nós vamos pagar um preço de abrir mão de algumas coisas que nós gostamos em amor do irmão, para o crescimento espiritual daquele irmão. Ok? Observações. É mais fácil usar do que definir o termo edificar. Quem se interessa por edificar o irmão em Cristo, deixará de fazer ou dizer alguma coisa que possa derrubá-lo ou enfraquecê-lo, e fazendo a pessoa pecar. É todos aqueles mandamentos que nós falamos para trás: não julgar, perdoar, confessar os pecados, ser submisso, ou seja, se submeter, ou quando se deixa de fazer essas coisas. Então, todas as vezes que eu quiser edificar alguém, eu tenho que abrir mão dos meus direitos muitas vezes. Então eu não posso deixar a pessoa, levar a pessoa a cair ou derrubar, mas eu tenho que tentar fazer o possível para edificar, para que essa pessoa seja consagrada a Deus. Então, evitar a crítica destrutiva e as ações que possam ofendê-lo. Então nós vamos pensar muito bem no que fazer. E é interessante que esse mandamento, edificar, ele cobre todos os outros que dizem que eu não devo pecar contra o irmão, não devo falar mal do irmão, eu devo julgar o irmão, eu devo confessar o pecado do irmão, eu devo pedir perdão ou perdoar o irmão. Então aqui eu tenho que evitar essas críticas que vão atrapalhar o crescimento do meu irmão. Eu tenho que fazer o máximo para não ofender esse irmão. Mas por outro lado eu tenho que fazer o quê? Edificar. É bem mais simples evitar prejudicar o irmão ou a irmã. Então, para eu edificar, é eu buscar não prejudicar alguém, mas eu preciso também buscar fazer com que a pessoa aprenda mais da palavra de Deus. Então devemos ativa e positivamente procurar oportunidades para ajudá-lo a crescer e desenvolver a espiritualidade. Mas eu te faço uma pergunta, não precisa responder. Se eu não congrego, se eu não tenho um relacionamento com o irmão, eu vou conseguir edificá-lo? Eu vou conseguir ser edificado por esse irmão? Então é necessário ter um convívio, comunhão, um relacionamento, para que eu seja edificado e para que eu possa edificar. Essa palavra que nós vemos em Romanos 14, 19, o escritor Filipas, ele traduz da seguinte forma: concentremo-nos, pois, nas ações que possam originar a harmonia e o desenvolvimento do caráter de cada um de nós. Então, é necessário um trabalho de concentração nas ações que possam originar a harmonia e o desenvolvimento do caráter de cada um de nós. Lembrando, irmãos, que quando Paulo escreve, o contexto que eles estão vivendo é um contexto diferente do nosso. Quando ele fala edifica uns aos outros, os irmãos estão passando problemas. Quando ele fala edifica uns aos outros, muitas pessoas já morreram, pessoas estão sendo presas e perseguidas, num contexto bem diferente do nosso. Então, para nós não é tão difícil a gente buscar edificar uns aos outros. Então, aqui, seguindo, não poderemos nos contentar com o fato de não estarmos atrapalhando o progresso dos irmãos. Nós deveremos, isto sim, promover ativamente o seu desenvolvimento. Então, a nossa luta, o nosso trabalho é buscar o desenvolvimento do meu irmão, do meu próximo. E isso não é só o pastor, é cada um membro buscar a edificação do nosso próximo. E como isso se aplica a nós, concluindo aqui o nosso estudo hoje? Em primeiro lugar, para que o cristão possa desenvolver em sua vida o caráter e o comportamento de cristão, ele terá que se valer do ministério de outros irmãos. Então,
para desenvolver o seu caráter e o comportamento de Cristo, ele terá que se valer do ministério. Eu dependo do seu ministério para que eu possa desenvolver o caráter de Cristo. É você me ensinando que eu vou poder desenvolver esse caráter, esse ministério. Todo membro da igreja recebeu de Deus uma habilidade ou um ministério que são essenciais para a edificação dos outros membros. Todos os membros são capazes de ter alguma coisa para edificar outro irmão. Nenhum membro é defeituoso nisso, a não ser que tenha aquele problema que eu falei lá atrás. Problema no nascimento espiritual, problema no parto espiritual. Fora isso, todos os membros têm capacidade de edificar o outro. 2. Todo cristão pode edificar alguém por causa da presença do Espírito Santo nele. Quem nos capacita a edificar uns aos outros é o Espírito Santo de Deus. Por isso que é possível nós convivermos em harmonia e em comunhão, porque o Espírito Santo ele faz a unidade nas nossas vidas. Nenhum cristão é tão fraco que ele não tenha condições de contribuir para o outro. Mas, por outro lado, também ninguém é tão forte que não precise ser edificado e ajudado pelo outro. Então, todos nós podemos ser edificados, todos nós podemos ser ajudados pelos outros irmãos. Não há ninguém que é tão forte que não possa ser instruído pelo outro irmão. Então, nós todos somos capacitados pelo Espírito Santo para edificarmos uns aos outros. Mas por que muitas vezes isso não acontece? E acontece o contrário. Em vez de edificar, acontece o derrubar. O que seria isso? Para edificar o irmão, você deve procurar conhecê-lo bem, a fim de que toda palavra falada seja o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Não sei se o irmão já viu aquela história a senhorinha está na beira da pista e alguém puxa ela para atravessar a rua, mas ela não quer atravessar a rua. Então você não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Então você vai edificar, você precisa conhecer a realidade da pessoa para você poder edificar essa pessoa. De novo, precisa de quê? Relacionamento, convívio. Através do convívio nós vamos poder conversar, vamos poder edificar e ser edificados uns aos outros. E por fim, para você edificar um irmão, você terá às vezes que sacrificar seus próprios desejos e preferências. Nós falamos um pouquinho antes sobre isso. Nosso desejo e preferência, nós vamos ter que abrir mão dele para edificar aqueles irmãos. Então, será porém um sacrifício bem recompensado, porque essa expressão de amor fará com que o corpo todo seja beneficiado como resultado do crescimento. Então, às vezes, nós temos que abrir mão mesmo de algumas coisas. Eu gosto de um show. Eu vou a um show. Eu vou ter que parar de ir no show, porque senão eu vou atrapalhar o crescimento do irmão. E por amor a ele eu vou deixar. Tem uma música que eu amo, aquela música. Um estilo de música que eu gosto muito. Às vezes eu vou ter que deixar de fazer aquilo por amor do meu irmão. E a Bíblia diz que a minha liberdade não deve levar o meu irmão a pecar. Edificar o irmão tem um custo. Eu preciso me colocar diante de Deus, para que Deus permita que a gente faça edifique uns aos outros. Mas eu quero concluir dizendo 5 áreas que você pode edificar o irmão. Profetizando é a forma pública desse ministério, é a motivação de revelar a justiça de Deus, a injustiça que há, cobrando a injustiça e apresentando ao público a mensagem de Deus de tal forma que mova o ouvinte a responder. Então, quem fala a língua, como diz Paulo em 1 Coríntios 14, 4, de si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja, ou seja, pregar a palavra, falar da palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Em segundo lugar, é ensinar. Ensinar é a motivação que procura sistematizar e explicar as verdades de Deus para as pessoas. Então, através do ensino, da profecia da palavra de Deus, nós conseguimos edificar outras pessoas. Terceiro lugar, animar. Animar o que é aquela motivação. Você vai até alguém, busca aquela pessoa, visita e orienta que ela precisa fortalecer no Senhor. Então, através da animação, você leva a palavra para a pessoa, ela entende e ela volta a querer crescer na palavra de Deus. Quarto lugar, cantar salmos, hinos e
cânticos espirituais é uma outra forma de nós podermos edificar pessoas. Então, quando nós louvamos a Deus, nós conseguimos edificar as pessoas e sermos edificados também. Ou usar qualquer dom relacionado com falar, para que nós possamos edificar os irmãos. Concluindo, meus irmãos e minha irmã, esse 16º segredo para derrotar a crise da comunhão, é muito bom se nós pudéssemos tomar posse dele mesmo e usar, porque ele é que vai trazer a oportunidade de nós informar para os nossos irmãos, de termos uma formação que eles podem nos trazer também, através da palavra de Deus, através da experiência dele com o Espírito Santo, através da sua experiência com o Espírito Santo, você vai poder levar a palavra de Deus e edificar, ajudar o crescimento espiritual e receber ajuda espiritual também. Então, lembrando, ninguém é tão fraco que não possa contribuir para a edificação do outro. Ninguém é tão forte que não possa ser instruído pelo outro também. Então, que Deus nos abençoe, para que nós possamos, de fato, sermos bênção na vida dos outros irmãos e deixar que os outros irmãos sejam bênção nas nossas vidas, edificando-nos uns aos outros. Mas, para isso, nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para trabalhar nas nossas vidas. E para que nós deixemos o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas, irmão, nós precisamos abrir mão dos nossos orgulhos, de muita soberba que às vezes há em nossas vidas. Então precisamos orar a Deus para tirar de nós aquilo que impede a ação do seu Santo Espírito e pedir a Deus que nos dê a alegria de derrotarmos a crise da comunhão nesta igreja. Que Deus nos abençoe. Nós vamos passar para o nosso culto de oração, só pegar a lista aqui. Nossa lista de oração. Quero agradecer você que está conosco até agora. Deus te abençoe. Se você tiver algum pedido de oração, você pode fazer. Nós vamos estar orando aqui. Eu não vou ler todos os pedidos aqui, mas eu vou estar mencionando alguns. Nós temos a lista aqui na igreja. Nós vamos estar orando por eles dessa forma. E nós queremos que Deus tenha feito a obra dele, tem respondido muitas orações, mas nós queremos continuar orando. O nosso primeiro pedido é pela igreja aqui local, por esta igreja, pela comunhão desta igreja, para que Deus possa derrotar de fato a crise da comunhão aqui, para que Deus possa trazer harmonia e comunhão nesta igreja. A participação, muitas pessoas deixando de frequentar e de assistir as lives, os cultos nas lives. Que Deus possa abençoar. Quero pedir pela família ali da Carminha, que foi enterrada hoje, né? Nossa vizinha ali, que faleceu essa madrugada, foi enterrada hoje. Que possamos estar orando por ela. Quero também pedir oração pelo filho da irmã Isolina, Maria Isolina, o GR, está internado. Segundo a informação que eu recebi agora, está um pouco melhor, mas está em observação ainda. Carece das nossas orações, dos cuidados médicos ali no hospital. Aqui nós temos a nossa lista: o senhor Valdir, pai da irmã Cláudia, né? Saúde física e espiritual. A família do irmão Garrafa, que perdeu a irmã Eliane, né? Essa semana que passou, pelo consolo da família também. Familiares da irmã Cláudia, pela perda da sua tia. A sobrinha dela também, que esteve com Covid, mas está recuperando em casa. Aqui também nós pedimos ainda, deixa eu ver aqui, pelos ministérios da nossa igreja, ministério pastoral, que Deus continue dando humildade para reconhecer nossos pecados, que haja arrependimento de vidas aqui para Jesus, né? Pela evangelização do nosso bairro, que conversão, né? O senhor Valdir, Laís e Benício, Joaquim, Gilmar e Raquel, Jefferson, família de Omar, filho de Omar em oração para a saúde, né? Saúde espiritual também, Pedro e família da Patrícia, a da Nair lá em Joca, né? Toda a família, Dona Letícia, Dona Olga Letícia também, e tantos outros mais que nós pedimos aqui, irmãos, que nós temos aqui na nossa lista, que é bem grande, mas a gente vai continuar orando aqui. Eu peço que você esteja orando aí, e se você tem algum pedido de oração, manda para nós também, lembrando ali da vida da nossa irmã Cristina, do seu tratamento. Deus possa abençoar a sua vida, os médicos também que estão à frente ali, que Deus possa abrir portas para que a irmã possa efetivar o seu tratamento. Pelo nosso irmão Cleodes, continue em tratamento, que os irmãos estejam orando por ele também. E a irmã Dorcas fará uma cirurgia agora dia 19, que os irmãos estejam orando pela saúde dela, por essa cirurgia, que Deus possa abençoar ela ali. Então, só esse nosso pedido nesse momento. Eu quero orar nesse instante, concluir o nosso culto nesta noite aqui, mas nós vamos continuar orando pelos pedidos feitos, e nós queremos agradecer a Deus pela sua companhia até aqui. Deus te abençoe.
Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, onde nós nos colocamos diante do Senhor para prestar esse culto de oração. Senhor Deus, a sua palavra é maravilhosa e rica, mas de nada ela vale se nós não tomarmos a decisão em obedecê-la, Senhor Deus. De que ela vale se nós não obedecermos, se nós não fazemos como ela nos orienta. Nos ajude, Senhor Deus, a obedecer a sua palavra no nosso coração. Não adianta ler e não pôr em prática. Não adianta carregar a Bíblia e não obedecê-la, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos dê o privilégio de obedecer a tua palavra. Nos dê o privilégio do seu Santo Espírito nos convencer do pecado e da justiça, a ponto de que possamos reconhecer onde estamos falhando para poder fazer a sua vontade. Desta forma eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser com cada irmão desta igreja, a ponto de que possamos vencer, Senhor Deus, derrotar a crise da comunhão nesta igreja, a ponto de que possamos, todos esses segredos que temos aprendido na tua palavra, que coloquemos em prática, que o seu Santo Espírito tenha todo o poder sobre nossas vidas, para que possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, guiados por Ele, possamos ser edificados e edificar a cada dia, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio da oração, através do nome de Jesus, onde o Senhor ouve os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Eu te agradeço por aqueles irmãos e irmãs que saíram, que foram livres do vírus, da enfermidade, Senhor Deus, seja qual ela for. Também pedimos que o Senhor console as famílias que perderam familiares, Senhor Deus, com esta doença e outras doenças, assim como a Carminha, a Eliane, Senhor Deus, que o Senhor seja com os seus familiares, dando, Senhor Deus, ali o consolo. Peço, Senhor Deus, ainda pela vida dos Hermes, pela vida dele, para que o Senhor possa estar restabelecendo a sua saúde, Senhor Deus, do teu servo ali, seja com a saúde da sua mãe, irmã Isolina. Abençoe aquela família, Senhor Deus, no cuidado do Senhor. Quero te pedir, Senhor Deus, continue sendo conosco aqui. Abençoe esta igreja neste local. Abençoe, Senhor Deus, este bairro, esta cidade, este estado, este país e o mundo, Senhor Deus, no momento em que passa essa pandemia, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor Deus, as pessoas possam notar, ouvir e obedecer que Jesus Cristo está voltando. Que haja, Senhor Deus, uma submissão, uma aceitação da tua palavra, para que as pessoas possam sair debaixo da ira, para que possam ser salvas em nome de Jesus. Eu te agradeço pelos irmãos e as irmãs que aqui estão nesta noite, pelos irmãos e as irmãs que estão nas suas casas, pelos pedidos que nós não sabemos, que não estão na nossa lista, mas aqueles que estão nos corações, o Senhor conhece o coração de cada um, meu Pai. Nós pedimos a sua direção. Agradecemos por esta noite em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação conosco. Obrigado por estar conosco até esse momento. Deus te abençoe. Domingo nós contamos com você aqui. Amanhã tem a live das crianças com a irmã Juliana. Que Deus abençoe. Esteja conosco aqui ou aí na terra. Deus te abençoe. Boa noite em nome de Jesus.